Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos 4, 35. Se você está sem Bíblia, só olhar aí o telão. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Verso 1 do capítulo 5. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos observar mais um desafio que os discípulos vão enfrentar na sua caminhada com Jesus. Andar com Jesus nunca foi fácil para ninguém, por causa, o próprio Pedro descreveu isso: como eu, sendo pecador, vou andar com o Senhor que é santo. Todos aqueles que se predispõem a andar com Jesus, inevitavelmente vai ter que se submeter ao negar a si mesmo, tomar a sua cruz e andar após ele. Isso é um discurso muito bonito, muito agradável, mas extremamente desafiador. Viver com ele e tendo que negar-se a si mesmo, e muitas vezes sem entender as coisas que estão acontecendo, é um grande desafio. Já era tarde. Provavelmente boa parte dos discípulos já esperava que a missão daquele dia tivesse encerrado. Eles deviam estar cansados, sujos. E Jesus faz um convite, e Marcos começa usando um advérbio de tempo. E sendo já tarde, Jesus disse: passemos para outra banda. Vamos para o outro lado. Eu quero que vocês passem comigo. Não era uma determinação naquela ocasião. Os discípulos estavam iniciando a sua caminhada, é verdade. Me parece que Jesus ali dava a escolha. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, o texto diz que Jesus obriga seus discípulos, ordena, manda, determina. Era outra fase do relacionamento. Naquela fase, Jesus não está mais dando opção aos seus discípulos. Já eram maduros o suficiente para entender os desafios. E nesse texto, Jesus diz: passemos. O verbo aqui citado indica que Jesus vai com eles. Mateus 14, a partir do 22, Jesus disse: vão vocês, que eu vou depois. Para os discípulos era muito confuso nessa ocasião. Porque se eles tinham a maturidade em Mateus 14, eles ainda eram bem inexperientes em Marcos capítulo 4. Jesus disse: vamos para o outro lado. Que lado é esse? O que tem lá? O
que nós vamos fazer lá? Qual é o propósito? Lá é a terra dos gentios. Lá é a terra das pessoas que não têm nenhum tipo de relacionamento com Deus. Lá é a terra da criação dos porcos. O lado oeste, não. Mas aquele lado era um lado basicamente proibido, inapropriado, inadequado. Sabe, aquele ambiente onde nenhum deles gostariam de ir, não há intenção. O que nós vamos fazer lá? E pior, a essa hora, pensa, a essa hora nós vamos entrar no barco e atravessar para o outro lado. E pior, se olhar para frente, está o Monte Hermon. Ele anuncia com muita certeza a descida das tempestades. Ele anuncia de uma forma muito assertiva que um temporal está para vir. 4 homens que sabem como isso funciona estão no barco: Pedro, seu irmão André, Tiago e seu irmão João. Jesus já chamou pescadores, provavelmente, para a base do seu ministério, porque eram homens altamente capacitados para lidarem com frustração. Homens aptos para sair, empenhar esforço, dedicação, conhecimento e voltar na manhã seguinte de barco vazio, sem nada para vender, sem nada para levar para a sua família, e seriam capazes de lavar suas redes, reunir as forças que sobraram, comer o que tinha para comer e pescar de novo. A base do ministério de Jesus era formada por pessoas fortes, sem mimimi, pessoas que não dependiam de resposta, de aceitação, de serem ovacionados, aceitos, seguidos. Essa é a grande verdade. Quem depende disso provavelmente tem caminhada curta. Quem depende disso normalmente não vai muito longe. Já já esbarra com alguém que não te reconhece, que estabelece uma limitação. Já já você esbarra com a pressão de Satanás, com a dificuldade imposta por alguém ou algum sistema. Os discípulos, talvez nem todos, mas aqueles com experiência no mar da Galileia sabiam que não era recomendado. Os barcos eram muito pequenos, estabilidade quase nenhuma. Eles eram tocados ou por remo ou por uma vela pequenina. Então, provavelmente, eles não estão entendendo que convite é esse. O que nós vamos fazer do outro lado, a essa hora? O texto diz, já era tarde, mas nunca é tarde para o Senhor agir. Nunca é tarde para Ele entrar com providência. Nunca é tarde para que pessoas consigam viver o milagre. Essa é a verdade. Mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando tarde de horário. Já era tarde quando Jesus veio com essa história de ir na terra desses caras, nesse lugar, e eles entram. O texto diz, e por favor, quando for colocar a canção, certo? Corrige, porque a canção está escrito aqui, certo? Ele estava na proa do barco a dormir, e não era na proa, era na popa. Nós acabamos de ler esse texto. Então não sei se alguém traduziu errado aqui, ou se quem fez a música não sabia nem do texto bíblico. Tá certo? Mas dá uma corrigida depois para a gente cantar direitinho. Estava na popa do barco a dormir. Bate menos, é mais seguro. E Jesus falou, passemos, mas foi dormir. Arrumou uma almofadinha,
E foi lá e deitou. Por quê? Porque o papel dele, ele já disse, passemos. Se ele falou passemos, não tem tempestade, não tem demônio, não tem problema, não tem obstáculo, não tem governo, não tem nada. Se ele falou, vai ter que se cumprir. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Agora, isso não significa que tu não vai ter que encarar a tal da tempestade. Ele deita para descansar na popa do barco e vai dormir. E quem é que vem? A tempestade. Se tem um negócio que é para crente, principalmente, é com fartura, é tempestade. Você piscou o olho, parece uma. Às vezes do nada. Quem é casado, então sabe o que eu estou falando. O céu está, Jesusinho, falou uma frase, fechou. Dá trovoada, dá tudo. Certo? E você está rindo de você mesmo, porque você sabe como funciona. Escute só. Jesus foi dormir e lá vem a tempestade. Nós temos nesse barco quantos pescadores? Quantos? 4. Não deve ser difícil para eles. A tempestade vem e eu não sei como é que Jesus, confesso a você, consegue dormir no barco tão pequeno no meio de uma tempestade. Até porque o texto já diz que a água estava entrando no barco. O que indica que Jesus já devia estar molhado. O que indica que não estava dormindo. Estava quieto. Certo? Só para ver como é que a turma vai enfrentar o problema, porque ele está treinando os caras. Então os caras estão tentando dar o jeito deles, sim ou não? Sim ou não? Jesus estava no barco? Então quando a tempestade veio, o que é que eles poderiam ter feito? Me ajuda aí? Quem botou ou nos botou nessa furada? Foi ele. Então acorda ele. E fala para ele, olha lá, ó. Olha onde o Senhor nos botou. Só que a gente não é assim. Isso é bem legal, você tentar resolver com as suas próprias forças, tentar resolver do seu jeito. O problema aparece e você luta, você tenta se virar, e que Deus te abençoe para que você consiga. Mas se você não conseguir, nunca esqueça, se Ele estiver no teu barco, Ele é a garantia de que não vai afundar. Então os discípulos estão lá, tentando resolver. Adiantou? Não. Então foram onde? Em Jesus. E acordaram dizendo, mestre, mestre, não se te dá que pereçamos, o senhor não está vendo que nós vamos morrer? Ô gente, eles não vão morrer. Jesus disse, passemos para outra. Jesus disse, passemos para outra margem, para outra banda. Se Jesus falou, vai chegar. Ele não explicou o que você enfrenta no meio. Entendeu? Aquela letrinha miúda que nós não lê. Certo? Irmão. Você pensa que é mole? Não é fácil, não. Então o negócio está lá. Quando o bicho pegou, foram onde? Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Pensa ele. Oi. Nós vamos morrer. E pior, o senhor vai morrer dormindo. Quando o senhor vê, blup, 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 blup. Certo? Jesus levantou. Certo? E falou para o vento. Cala essa boca. Falou para o mar, quietinho. Não quero nem marola. Agora é piscina. E as nuvens, dane-se. E as precipitações, dane-se. Você está entendendo? E um conto da massa, do ar quente vindo do deserto, com ar gelado. O vento que não é otário, calou a boca. Certo? Vai que nunca mais venta. O mar já sabia que tinha poder desde o Velho Testamento. Certo?
Mas no Velho Testamento Deus mandou abrir, vai que agora nessa desobediência manda fechar. Aí o mar fechou. Escute só. O vento ficou quietinho. O mar acalmou e os discípulos começam a olhar um para o outro e fazer uma perguntinha bem legal. Quem é esse? Como que é esse? Esse é o chefe dos crentes. Esse é o cara que vocês estão andando com ele já faz um tempinho. Já era para ter descoberto quem ele é. E mais do que quem ele é, o que ele é capaz de fazer. Já era para ter descoberto que ele tem palavra. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Você está entendendo? Se ele falou, vai se cumprir. E se ele disse passemos, é porque passemos, nós vamos passar. Isso é fácil de nós aqui. Certo? Porque o Mateus, eu não sei nem se sabia nadar. Era cobrador de imposto. Paga aquele negócio afunda. Quem aqui não sabe nadar nada, igual prego? Levanta a mão. Aí, tu ia por ralo. E tem um bando que não levantou a mão, porque é chato esse negócio de ficar levantando, que ia também. Quem aqui teria condição de salvar pelo menos um, levanta a mão? Porque nada muito bem. Olha aí, não dava para salvar 10%? Pelo menos escolhesse o pastor, porque nada. Tá certo? Mas observe bem, Jesus repreende o vento, acalma o mar, o discípulo começa a olhar e fazer uma pergunta. Qual era a pergunta? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que está comigo, que me colocou no barco, que me colocou nessa situação? Quem é esse que me trouxe aqui? E pior, eu ainda nem sei para onde eu estou indo. Eu nem gostaria de ir do outro lado. Lá tem um montão de gente que eu não gosto. Jesus olhou e disse: por que vocês têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E aí então o texto diz que eles atracam do outro lado. E assim que eles chegam, se já era tarde quando eu estava lá, ainda pegou a tempestade para atrasar, ainda chegou, certo? Do outro lado já devia ser bem mais adiantado. O texto não descreve a hora, mas quando ele chega, o indivíduo sai correndo na direção de Jesus. Se destacando no meio dos outros, gritando, provavelmente nu, porque era assim que ele andava, louco. Ele vem na direção de Jesus e pergunta: o que tenho eu com você, filho do Altíssimo, para você vir aqui me perturbar? Capítulo 4, verso 35, passemos para outra margem. Os discípulos não têm a noção do que vão fazer lá, mas o demônio já tem. O demônio sabe muito mais de evangelismo do que nós, sabe muito mais de potencial do que nós. O diabo sabe o que você pode fazer, sabe quem você pode se tornar, sabe o que você pode realizar. Olhe bem, o demônio vai até ele e diz: o que tenho eu contigo? A conotação dá a entender que se Jesus quer fazer alguma coisa naquele lugar, a pessoa mais indicada é aquele indivíduo. Pastor, mas ele está nu. Pastor, ele atacava os outros. Ele é uma vergonha, é uma escória. Ninguém gostaria de andar com ele. A fama dele não é boa. Sério? Então por que Satanás está atacando aquele cara, deixando ele endemoniado?
Se ele não serve para nada, por que o diabo está tentando contra ele, contra a casa dele, contra a família dele, contra a vida dele? Então o diabo é um idiota, um bobo, que agora ataca pessoas que não oferecem nenhum perigo à expansão do reino. É isso? Não, ele sabe quem você pode se tornar. Ele sabe coisas a seu respeito que nem você sabe. Por isso, uma das frases mais ouvidas na boca de um jovem: aceitar Jesus agora não, eu sou novo. Deixa para quando eu ficar mais, porque aí eu já não tenho a mesma força, o mesmo vigor. Atrasar o agir das pessoas. Jovens, eu vos escolhi porque sois isso. E não é menosprezando a melhor idade, não. Mas a disposição, né, de um jovem é muito maior. E o diabo sabe. Jesus não falou nada. Ele simplesmente chegou e o demônio vai na direção dele. E diz: o que tenho eu, demônio, contigo, filho do Altíssimo? O que tenho eu contigo? Por que você veio aqui atrás desse cara? Ele é meu. Você consegue entender isso? Você consegue entender por que você não tem força para ler a Bíblia? Você consegue entender por que você não tem força para orar? Você consegue entender porque muitas vezes você não tem força o suficiente para acreditar em você mesmo? Você acha que é à toa? Não. Quanto mais intenso isso for, pode acreditar, é porque mais potencial existe dentro de você. E se o Espírito Santo entrar em você e, certo, alavancar esse potencial que você já tem, você vira um perigo para o reino das trevas. Então, te botar desânimo, colocar alguém para te perturbar, colocar um pastor, às vezes para te aborrecer, colocar um irmão na igreja para tentar te atrasar, é a pedra de tropeço. O que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Jesus está com seus discípulos. Não há necessidade nenhuma de perguntar alguma coisa. Ele sabe, mas seus discípulos não. Ele diz: como é teu nome? E aí o demônio diz: eu sou uma legião. Aqui não tem um nome. Aqui tem uma legião de demônios nesse cara. Olha bem, aqui não é um demônio. Aqui é um sistema de defesa. Aqui é uma legião para aprisionar esse cara. Porque se esse cara sair desse presídio espiritual, se esse indivíduo sair desse trauma, se essa pessoa vencer esse medo, se essa pessoa conseguir romper este ambiente, isso não vai ficar bom para mim. Então não dá para botar um demônio nesse cara. É uma legião para aprisioná-lo. E os discípulos estão escutando. Jesus diz assim: sai dele agora. Sai dele agora. Tinha uma manada de porcos. Os demônios falaram com Jesus. Olhe bem, os discípulos estão recebendo uma lição poderosíssima. Quando ele diz: meu nome é Legião, os discípulos sabem o que isso significa na horda romana. Então, se tem um demônio, era só um porco, mas uma manada. Jesus sabe, os discípulos não. Mas quando todos os porcos começam a correr em direção
a um precipício. Os discípulos que ainda têm uma visão limitada começam a entender a quantidade de demônios que estava naquele cara. Os demônios então se lançam ao mar, o homem está liberto e Jesus começa a conversar com ele. Ele se veste, provavelmente toma um banho, se veste, agora limpo, vestido e lúcido, Jesus começa a conversar com ele. Nisso chega os donos dos porcos, que foram avisados do que aconteceu. Eles vêm, e agora eles veem o homem que andava nu, vestido, que atacava os outros, lúcido. Então eles chamam Jesus e diz: vai embora, o senhor não é daqui. Aliás, vocês não são daqui, vocês são judeus, nós somos gentios, não tem espaço para vocês aqui, vão embora da nossa terra, entrem nesse barco e sumam daqui. Jesus olhou para os discípulos e disse: vamos embora. Dá para botar o verso 19, me parece? 5:19? Bota o 18 para eles entenderem melhor. Entrando ele, Jesus, no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Me leva, Jesus, contigo. Me deixa aí contigo. Eu quero ir com o senhor. Tem uma vaga aí de discípulo. Arruma para mim. Verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Preste atenção em mim agora. Ele recebe duas instruções. A primeira: vai para a tua casa. A tua casa tem que ser o berço, a base do reconhecimento do que Deus fez com você. Pode zombar de você, pode não gostar de você, pode escarnecer de você, pode fazer tudo isso. Pode nunca dizer para você, escute o que eu estou dizendo, você vai ter parente, vai ter gente na sua casa que nunca vai dizer para você, certo? Que Jesus mudou a sua vida e que ela está transformada. Mas se conversar com os outros, fala: fulano está mudando, rapaz. Não falo para não dar confiança. Mas isso falava palavrão, manguaçava. Ela andava quase pelada. Entendeu? Ele é cachaceiro, a esposa não trabalhava, preguiçoso. Está mudado, menino, está mudado. Mas com você, sabe o que fala? Fica dando uma de santinho. Vai para a tua casa. Para a tua casa. Porque o verdadeiro evangelho, a validação do que Jesus fez da sua vida, vem em primeiro lugar da sua casa. Não precisa estar falando com você, mas quando falar de você, tem que falar direito. Fulano agora está enjoado. Não pode mais beber, não pode mais falar palavrão na frente dele, certo? Não vê mais nada desse jeito, não faz mais uma fofoquinha. Está achando agora que é anjo. Está lá na igreja dando dinheiro para pastor. Eu conheço, eu também tenho família. Eu tenho. E já aconteceu comigo essas questões. Certo? Meu próprio pai, às vezes, um amigo aqui da igreja, falou: pastor, o seu pai está falando mal de você. Eu falei: tá? Ele falou: tá. E meu pai era uma figuraça. Uma vez vieram fazer uma reportagem no SBT aqui, foram lá entrevistar ele. Falou: o seu filho é um filho bom? Ele falou: meu filho é um menino bom.
Já me botou morando aqui perto do cemitério. Lembra disso, Lezé? Que se morrer é só jogar por cima do muro. Meu pai era uma figuraça. E aí eu falei para essa pessoa aqui da igreja que me disse que ele estava falando a meu respeito mal. Eu falei, quando meu pai falar mal de mim, sustenta, fala também. Fala que eu sou sem vergonha, fala que eu sou safado e vê. Pô, ele voltou lá, meu pai falou, ele falou, é isso mesmo, seu Chico. Esse menino não presta. Meu pai falou, não é assim não. Meu menino é pastor, não, meu menino é decente. Comigo não falava, mas com os outros falava. Seu cunhado nunca vai falar que você é um homem de Deus na sua frente. Mas por trás de você vai dizer que o Senhor mudou a sua vida e que você não é mais a mesma pessoa. Sua casa tem que engolir o que Jesus fez, mas não vão falar. Com você não fala, mas fala com os outros. E isso é muito legal. Segundo, vá para os teus. Vá para a sua casa e vá para os teus. Vá para o seu ambiente. Vá para as pessoas que te conhecem. Quem trabalha contigo, quem estuda contigo, quem mora perto de você. Esses são os teus. Quem são os teus? Os teus são todos aqueles que Deus te deu para servir de evangelista. Esses são os teus. Eu não sei onde você mora. Você mora onde? Santa Cruz da Serra? Você mora onde? No Parque Paulista? Você mora onde? São Judas Tadeu? Você mora onde? Capivari? Você mora na Figueira? Saracuruna? Jardim Primavera? Campos Elísio? Lote 15? Parque Araruama? Onde é que você mora? Lá estão os teus. Lá estão pessoas que provavelmente eu nunca vou alcançar. Nunca. Você vai alcançar. Vá para os teus. Então vá para a tua casa e vá para os teus e anuncia-lhes, mostra para eles duas coisas. Olha só, duas coisas. Mostra para ele o que o Senhor fez por você. Mostra para essas pessoas. O que Deus fez por mim? O Senhor acreditou num garoto que não tinha pai, não tinha mãe, vivia de casa em casa, teve que sobreviver a tentativas de abuso, enfrentou bullying na escola, deu o primeiro beijo na boca, irmão, com 17. Hoje tem garoto de 10 que já beijou. Eu beijava espelho, já falei isso aqui. E não ri não, porque eu sei que assim de gente já beijou espelho. Eu sei o que ele fez por mim. Você sabe o que ele fez por você? Você tem que fazer uma relação de tudo aquilo que ele fez por você. Eu não posso esquecer, porque pensa numa vida difícil, eu tinha tudo para ser traumatizado. Aliás, eu acho que eu sou. É que o trauma vem em forma de humor. Mas eu acho que eu sou meio traumatizado. Eu devo ter uma perturbação do sofrimento que eu já tive nessa vida. Mas o que ele fez por mim, pensa o que ele fez por você. E aí? O que ele fez para você, Zia? Eu conheço você de outros carnavais, eu sei. Hein, Reinaldo? Conheço. Hein, Geraldo? Geraldo até baixou a cabeça com medo de eu falar. Certo? Ei, Eduardo, pensa. Dá uma olhada. Olha só, o que ele fez por você. Se eu desse o microfone aqui hoje para 5 pessoas subir aqui e dizer o que Deus fez por você, esse culto ia acabar meia-noite. Sim ou não? Sim. Então vai lá e mostra, anuncia para eles o que o Senhor fez por você.
Pensa. E o pior, por que ele fez? Porque você merece? Por causa da misericórdia. E como teve misericórdia de você? Porque tu não valia ela nada. Tem uma mulher que deu uma olhada para o marido agora. O olho de Tandera. Pensa, pela misericórdia, porque a gente não merecia. Entendeu? Não merecia. Se nós olharmos, as pessoas não acreditavam na gente, certo? O que girava em torno do nosso nome não eram as melhores informações. E aí quem é que resolveu enfrentar uma tempestade, a incredulidade dos discípulos, o improvável, e marcou um encontro com você? Ele entrou na sua vida e deixa eu falar uma coisa para você. Por favor, antes de parar de frequentar os lugares que você frequentava antes de receber Jesus, pergunte a Jesus se você não deve continuar indo lá. Porque quando o cara disse, me leva no barco e me deixa ser crente, Jesus disse, eu não vou levar com você, você comigo. Eu vou ficar em você aqui. Vá para lá e mostre a eles. O grande problema é que todas as vezes que nós queremos mudar ou apresentar o evangelho a uma pessoa, nós queremos que você abandone todos os seus amigos. Você tem que abandonar todo o seu estilo antigo. E você vai agora no futebol com um novo estilo, agora com o Senhor. Essa é a grande verdade. Mas normalmente o que as pessoas fazem, certo? Pega as pessoas, por exemplo, você é um policial, exemplo. Então você vive às vezes num ambiente difícil. Então você se converte, e aí então você entrega a sua vida para Jesus e agora vive uma vida extraordinária. Normalmente, qual é um dos pensamentos que vem primeiro? Tomara que eu consiga me aposentar mais rápido, que Deus me abençoe, para me sair desse ambiente. Está errado. O certo seria, Senhor, o Senhor me chamou para fazer o quê naquele ambiente? Para conversar com quem? Para mudar a vida de quem através do Senhor? Essa é a grande verdade. Quando o homem disse, me leva contigo, Jesus disse, não vou permitir você entrar comigo nesse barco. Pronto. Tchau. Vamos embora, pessoal. Ninguém nos quer aqui. Vamos embora. Era a terra dos gentios, sim ou não? Sim ou não? Pedro comia porco? Comia ou não? O gadareno comia? Sim ou não? Sim, ele era de lá. Era ou não era? Então, para evangelizar ou para transformar aquele lugar, era melhor levar um judeu ou colocar alguém de lá? Era melhor colocar alguém? Então observe seu mundo, porque quando esse culto acabar, é para lá que você vai. Entendeu? E é lá, no nosso mundo. Porque vós não sois deste mundo, você é extraterrestre. Cuidado para não olhar a palavra mundo no sentido literal. O seu mundo é o lugar que você frequenta, as pessoas que vão acessar você, as pessoas que vão te procurar. É para lá que você vai mostrar para ele o que o Senhor fez e por que ele fez. O que ele fez foi extraordinário. E por que ele fez? Não é porque eu merecia, é por causa de sua misericórdia. Você quer continuar o texto? Coloca o capítulo 7. Já estou acabando já. Marcos 7, finalzinho lá de Marcos 7. 40 e pouco, verso 50. Vê aí, eu não lembro. Bota aí, Marcos 7. Vai até o final e volta um pouquinho. Não lembro quantos versículos. Vamos lá. Marcos 7 vai até quando? Me ajuda aí. Termina no 37? Marcos 7. Deixa eu pegar o texto aqui, fica mais fácil. Que aí eu já tenho Marcos capítulo 7, versículo. Vamos lá.
Isso. Espera aí. Eu já pego um pouquinho para vocês. Verso 31, por favor. 31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de onde? A terra dos gentios, Decápolis, Gadara. 2 anos e meio depois daquela primeira visita, de Marcos 4, de Marcos 5, perdão. Agora em Marcos 7, Jesus torna, e não mais de barco, ele está a pé, rodeando por cima de Cafarnaum, certo? Atravessando, ele vai contornar, sai dos termos de Tiro e de Sidom, certo? Ou seja, embaixo do Líbano, ok? E vem pelo mar da Galileia, margeando pelos confins de Decápolis. Verso de número 1 do próximo capítulo, do 8. Bota aí, eu acho que é 1 mesmo. Bota Marcos 8, só para o pessoal acompanhar. Isso. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se eu os deixar em jejum, se eu deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes, quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. Ordenou que a multidão se assentasse no chão, tomando os 7 pães, certo? E tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos para que o pusessem diante deles. Puseram diante da multidão, verso 7, e tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graça, ordenou também que lhe pusesse diante. Vamos embora? Comeram e saciaram, e dos pedaços sobraram 7 cestos. Vamos embora? E os que comeram? Foi o quê? Quase 4.000 homens, sem falar mulheres e crianças. Jesus volta a Decápolis, aproximadamente 2 anos, talvez um pouquinho mais. E agora ele chega lá em Decápolis. Bom, Decápolis era a terra do ex-endemoniado. Jesus diz a ele: vá para a sua e vá para os teus de Gadareno. Quem são os teus de Gadareno? O povo de Decápolis. Jesus volta a Decápolis depois de 2 anos e um pouquinho. Tem 4.000 homens. Vamos botar aí, dobra isso, 8.000 pessoas, colocando mulheres e crianças. Tá certo? Só para você entender a quantidade de gente que saiu da sua casa para conhecer Jesus. Por quê? Por que as pessoas foram conhecer Jesus? Pelo mesmo motivo que saíam para ir a Betânia. Elas iam a Betânia para ver quem? Para ver quem? Você lembra? O que Jesus fez em Betânia? Ele fez o quê? Não, mas depois, ele fez o quê com Lázaro? Ressuscitou Lázaro. As pessoas iam a Betânia para ver o homem que Jesus... As pessoas iam àquela reunião, certo? Para ver Jesus, por causa do homem que Jesus... Isso continua acontecendo. Entendeu? O número de pessoas que vão, pare de se preocupar com isso. Talvez você vai na casa de alguém fazer uma oração e vai aparecer 3 vizinhos. Vai aparecer um vizinho. Às vezes você vai pegar um ônibus e naquele momento, aquele se torna um dos teus.
você nunca viu e talvez nunca mais, mas naquele momento ele cruzou seu caminho. E do que ele vai se aproveitar? Do que Jesus fez por você e de como ele teve misericórdia. O poder da transformação. É isso. Um homem transformado. Um homem mudado. Uma pessoa, certo? Totalmente diferente. Essa noite eu gostaria que você refletisse sobre isso. Um cara que ninguém dava nada por ele, porque não era para dar. Ele não tinha muito o que oferecer. Os números, talvez, é o que mais causa confusão. Mas é assim que funciona. Jesus foi lá, evangelizou um. Pronto. Pô, Jesus ir por causa de um cara só, será que não é um desperdício? Não. Filipe não é arrebatado e vai até o caminho encontrar com um eunuco que está indo para a África, para o sul da África. Um indivíduo. Filipe pegou e foi lá e conversou com Natanael. Vem e vê. Não se preocupe com números, mas fique atento ao seu mundo. Seu mundo pode ser seu noivo, seu namorado, seu marido, seus irmãos, seus vizinhos, as pessoas que trabalham com você, que estudam com você. Aliás, pode ser pessoas que estão na igreja com você. Porque talvez você faz mais parte do mundo dela do que eu. Provavelmente vocês têm relacionamento com gente aí, ou entre si, um relacionamento muito mais intenso, muito mais forte do que tem comigo. Entendeu? Então, às vezes, me diga seu nome. Etiel. Me diga seu nome. Edalmo. Talvez o Etiel seja alguém do mundo do Edalmo e não do mundo do Cláudio. Você consegue entender? Alguém cujo qual, quando você falar para ele o que o Senhor fez por você. Ontem à noite nós estávamos lá em casa, sentados numa mesa, né, ao redor da mesa, com os sobrinhos, cunhados, e ali nós começamos a falar um para o outro o que o Senhor, ao longo dessa caminhada, fez por nós, conversando para aquela garotada, para eles saberem. Saia daqui para mudar seu mundo. Saia daqui para que as pessoas conheçam Jesus através de você. Por quê? Porque Ele teve misericórdia de você. Ele está tendo misericórdia de você. Seja uma bênção. Que as pessoas possam olhar e ver o que Cristo tem feito, fez e fará na sua vida. Posso ouvir um amém? Você pode ficar de pés?